Deus, fique à vontade, traga a porção de Deus para a nossa vida, amém? Irmãos, vamos fazer uma breve oração. O Senhor está aqui, o pastor Daniel, Senhor amado, teu servo, que o Senhor já colocou uma palavra no coração dele para trazer para a tua igreja, Senhor. Pai amado, esse púlpito é teu, essa casa é tua, os irmãos são teus, a igreja é tua, Senhor. Fala, trata a igreja conforme a tua vontade, Pai amado, que o teu servo, Senhor, possa sentir à vontade, estando na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, tem 2 microfones, o senhor escolhe, tá bom? Se o senhor quiser também. Agora é 9h07, né? Tá aqui uns 5 minutinhos das 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Pode tomar seus assentos. Fique à vontade. Deus abençoe. Primeiramente, pastor Vitor, pastora Thalita, os irmãos da igreja, muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Aos príncipes, né, lindos, maravilhosos dessa casa. Vocês acreditam, né? Eu não sei se vocês acreditam, mas são mais de 2 meses seguidos que eu estou voltando aqui. 1 mês, né, amor? 1 mês, acho, né? 2 ou 1 mês seguido que eu estou voltando aqui frequentemente em Guma, né? E eu perguntei para Deus, né? Durante o caminho, né? Dirigindo, Senhor, por que o Senhor me leva tanto para essa terra, né, onde não tem nada? E eu quero, antes de entrar na palavra, eu quero contar um pouco para vocês, né, o que Deus tem feito na minha vida há 10 anos atrás. Eu morei aqui pertinho, né, ainda naquele tempo, né, estava afastado da presença de Deus e, né, fazendo tantas bagunças na minha vida, né, coisas que, na verdade, às vezes eu não gosto de lembrar, mas hoje eu acredito que Deus, né, me trouxe novamente aqui. Às vezes eu acredito que Deus, né, não, eu não acredito, eu não vou falar com mais firmeza. Deus faz uma loucura tão grande. E Deus às vezes fala assim, né, sabe o que é? Vamos voltar um pouquinho para o passado, né? Para te fazer lembrar de onde eu te tirei, de onde eu te resgatei, de onde eu te tirei, de onde eu te estendi a mão, né? E eu estava falando para minha esposa mais de 2 meses seguidos. Foi o mês passado, né? Que a gente veio para fazer o curso da minha esposa, né? Glória a Deus, graças a Deus, Deus está abençoando muito a minha esposa, né? E novamente aqui. Então nada é por acaso. Entenda isso. Nada é por acaso que acontece no céu. Tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo está no propósito de Deus. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus. Agradeço também ao pastor Anderson, pastor presidente dessa casa. Deus abençoe, pastora Adriana. São uma grande bênção. Leva a minha saudação para eles, pastor Vitor. E acredito que o Senhor é uma grande bênção também com sua esposa. Amém. Deus tem muitas coisas mais para vocês. Amém. E para esta casa. Amém. Eu profetizo em nome de Jesus que vai Amém, ser o maior Pai. ministério Amém. aqui Glória a em Deus. tudo Guma. Amém. Vocês vão alcançar Guma de uma forma inacreditável. Amém. Deus vai fazer coisas grandes. Amém. Profetizo bênção, prosperidade, Amém. saúde Amém. e muito mais membros nessa casa. Eu creio. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos lá. Esta palavra, na verdade, né, eu vinha estudando, né? Será que eu entrego para a igreja? Eu estava em dúvida, mas, né, Deus falou assim para mim, vai, né, que vai dar tudo certo. Com Deus dá tudo certo. Amém? Livro de Mateus, capítulo 14, se vocês têm suas Bíblias, né? Abram suas Bíblias.
Glória a Deus. Mateus 14, 22 a o 27. Eu quero ler. Amém? Vocês acharam? Amém. Amém. Eu quero que, se for possível, a igreja esteja junto comigo na leitura. Amém? Vamos ler do 22 até o 27. Amém? Fiquem à vontade, se quiser fiquem em pé, né? Glória a Deus. Vamos lá? E 1, 2, 3 a gente lê juntos. Amém? 1, 2, 3. Ordenou a Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto despedia a multidão. a multidão, subiu ao monte a orar. A parte que chegava a isso. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite foi Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e gritaram com medo. 6. Até aqui. Amém. Deus abençoe. Pode ter. Amados irmãos, hoje eu quero falar sobre um pouco, né, para a igreja, sobre uma fé sustentável. É um tema muito complicado, né? Hoje ter uma fé sustentável, né? Porque a fé que eu falo é tão difícil, né? Com o tempo meio que, né? Essa fé sustentável começa a andar tortinho, né? Começa a andar meio assim, de um jeito, né? Meio fraco, né? Porque se vocês vai, né, olhar lá no passado, eu não sei como que é a história aqui dos irmãos, o testemunho dos irmãos. Quando você se converte, quando você vem para os pés de Jesus, você vem com uma vontade tão grande, né? Com uma força, eu não sei de onde sai aquela força de leão, sabe? E você fala assim, né, Senhor, eu tenho fé, eu creio, eu vou fazer em nome de Jesus. Isso é verdade. Não é certo? É. Mas com o tempo vai decaindo essa fé, vai ficando fraquinho, né? E a Bíblia nos ensina que a fé é a certeza daquele que a gente não olha. No que a Bíblia diz, o que Deus faz, né? Às vezes, né, meu avô, né, que hoje já tem quase 90 anos, pastor, ele falava assim, né, para mim: Deus, né, fala menos, mas ele faz mais, né? Ele falava assim para mim quando eu era pequeno. E aqui o texto, né, Jesus estava ensinando para os seus discípulos o que se chama fé, né? Como manter, como eu falo, né? Como manter, como acreditar. E os discípulos estavam tão acostumados a andar com Deus e eles se esqueceram do poder da fé, né? E do que Deus fazia, dos milagres, né? Eles se esqueceram porque eles andavam com Deus, eles andavam com Jesus. E de repente, né, chegou um certo dia e eles estavam naquela tempestade, né? Tem em outro versículo, né, que fala sobre a tempestade. E, né, eles de repente começaram a ficar com medo. Eles começaram a ficar com muito medo a tal ponto que eles começaram a desacreditar, né, no que Deus podia fazer, né? E muitas das vezes, né, nós seres humanos, né, esquecemos disso, do poder de Deus, né, de manter essa fé, né? E eu quero perguntar para a igreja, são 3 coisas, né? Número 1, será que a sua fé tem, né, agradado a Deus? É algo muito forte o que eu estou falando. Será que tua fé, a minha fé, também a minha, pastor, de todos aqui, será que nossa fé tem agradado a Deus? Como eu falo, é tão difícil, né?
acreditar no que a gente não enxerga. Você pode estar passando por momentos difíceis, né? Você pode estar passando por provas, por lutas. Quantas vezes, né? Eu quero contar aqui um pequeno testemunho. Eu e minha esposa passamos por momentos de luta, por momentos de prova. Muitas vezes. Muito, muito demais. Eu me lembro que eu morava lá em Carne com minha esposa, né? E às vezes eu, reclamo tanto de ir lá, porque lá onde a gente sofreu mais, onde a gente passou mais prova, onde a gente foi mais perseguido, onde a gente foi mais caluniado, né? Mas na mesma hora também eu me lembro que foi Deus, né? Glória a Deus. Que foi Deus que permitiu isso, onde meu ministério criou raiz, né? Mas às vezes sem dinheiro, nada na geladeira. Quantas das vezes, né, amor? Quantas das vezes a gente ficava chateado, falava, não acredito mais, eu não creio mais. A igreja e a geladeira vazia. A igreja e a geladeira vazia. Entrando as ofertas e a gente comprando comida. Várias vezes. Os irmãos da igreja. Né? E cuidando dos irmãos da igreja. Ligações. Tarde, dia, noite. De madrugada. Quantas das vezes eu peguei o carro, às vezes meu telefone tocava e falava assim, pastor, vem pregar. Sem dinheiro, sem gasolina, meio tanque. Eu dirigindo a toda velocidade. Né? Mas é isso, gente. Será que a tua fé está agradando a Deus? Será que a tua fé está contemplando os céus? Eu me lembro muito bem que um dia, né? Eu estava no meio do culto, uma manhã, lá em Ugac, na Assembleia de Deus, e de repente meu telefone toca. Eu era pastor presidente da Assembleia de Deus, Joe Kazak, e ele me falou, pastor Daniel, eu quero te conhecer, vem aqui. E eu estava naquele culto, naquela manhã, e eu e minha esposa estávamos tão desanimados, sem poder erguer a cabeça, né? E de repente tomamos essa decisão de pegar nossas coisas e sair no meio desse culto. Chegamos em casa, a gente comeu algo rápido e mais uma vez meu telefone toca e era um dos meus pastores, um dos meus mentores lá no passado, né, pastor Enio, um grande homem de Deus que eu amo como um pai, né? E ele me fala, né, pelo meu nome em espanhol, Robert, você vai vir, filho? Falou, sim, pastor, eu vou. Tá, não se preocupe. Qualquer coisa, você me fala que eu te ajudo na despesa. E eu me lembro que naquele dia, né, não sei se vocês, pastores, né, ou quem está aqui conhece Cane, para sair de Cane e ir para o Kazak, é melhor pegar a Tomei, né? Mas a gente nem dinheiro para Tomei. Olha só. Né? E a gente saiu de Cane, pegamos Porceto, né? Porceto. E sube montanha, descendo montanha, sube montanha. E um calor de 35 a 40 graus. E cada subida a gente desligava o ar para entrar no ar. E depois a gente fechava as janelas e novamente ligava o ar. Só que, né, eu me lembro, naquela noite quando eu cheguei, naquela tarde, né, quando eu cheguei para a igreja, eu, né, bem vestido, a minha esposa bem, né, cheirosa, linda, entramos na igreja, né, e de repente o diácono fala, você é o pastor Daniel? Sim, sou eu, passe lá na frente, por favor, né? E
E eu sentei, louvamos a Deus, agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Né? E era um culto, um congresso de missões, né? Como vocês são, né, eram do Ministério de JMEAD, minha esposa foi mais de 10 anos da igreja de JMEAD, né? Vocês sabem que o congresso lá em Okazaki é uma... Como? Né? Não tem como. Né? E entrei lá, louvei a Deus, agradeci a Deus, né? E naquele culto de missões, né? Eu me lembro que um pastor tão simples, um pastor de idade já, idoso, ele começou a falar sobre as missões, a importância, né? Ele começou a falar sobre a importância de servir a Deus. E naquela noite eu estava tão desanimado, mas eu levantava minhas mãos, né? Como se nada, chorava. E ele falou, de repente, né? Ele falou assim, quando ele encerrou a ministração, ele falou assim: eu quero chamar todo mundo aqui para frente. Até os pastores, presbíteros, venham aqui para frente. Eu quero orar pela vida de cada um. E de repente ele vem perto de mim e ele me fala assim: você tem desacreditado muito em mim, né? E era o próprio Deus falando comigo. Mas eu sou quem te chamei. Eu sou quem te escolhi. Não desiste. Aleluia, Senhor. Você tenha desacreditado de mim, mas eu não desacredito de você. Aleluia. Eu nunca desisti de você. E ele começou a ministrar na minha vida, E uau, naquela noite, até minha esposa chorando, de repente eu olhei para trás, minha esposa chorando. O pastor aí, eu colocando a cabeça na minha mão, e ele falou assim: você vai ser um grande homem de Deus, sabe? Aleluia. Ele falou assim para mim. E eu me lembro até agora daquele dia, né? Quantas vezes a gente, desacreditando da fé, desacreditando no que Deus pode fazer, a gente se esquecia, né? Número 2. Aleluia, Jesus. Será que a sua fé é sustentável? Será que a sua fé é sustentável? Meu Jesus. Forte, né? Eu não posso falar, porque eu pastor. Assim como os discípulos de Deus erraram, assim como Pedro, né, errou. Assim como Pedro, os discípulos ficaram com medo, eu também. Número 3. Será que a fé que a gente segue é bíblica? Hoje é culto de ensino. Aleluia. Então, será que a nossa fé é algo bíblico? É. Tal como a Bíblia diz, tal como a Bíblia fala pela letra. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado em que fé, né, a gente está envolvido. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando nós passamos, né, como eu falei, né, porque quando nós passamos por problemas graves, problemas de provas, de luta, né, a gente começa a reclamar tanto, mas demais. Tanto, a gente começa a murmurar, né? A gente fala: não acontece. Até quando? Até quando? Eu e minha esposa ficávamos assim: até quando? Se um centavo no bolso, até quando? Quanto mais o Senhor vai me deixar nessa situação, nessa miséria, nessa desgraça? Eu acredito que muitos que estão aqui já passou por isso, né? Amém. Sem nenhuma comida, sem nada na geladeira, sem nenhum centavo, né? Às vezes a minha filha falava assim: pai, compra um sorvetinho pra mim. Eu falava assim: nossa, não tenho. E meus últimos 500 reais, a minha filha Karen tá lá em casa, né? E às vezes eu pegava os últimos 500 reais e eu falava assim: em nome de Jesus, vai se multiplicar esses 500 reais. Várias vezes, né? Mas por que Deus nos obriga tanto? Tanto? Porque Jesus, os mandamentos, a Bíblia nos obriga tanto
acreditar em Deus. Por quê? Por que nos chama a acreditar tanto em essa fé invisível, nessa fé que a gente não pode enxergar? Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. A gente é tão limitado. Eu, ser humano, sou limitado. Opa! A gente é tão limitado. Eu sou limitado. A pastora Patrícia é limitada. Aleluia, sim, Jesus. O pastor Vitor é limitado. O pastor é limitado. O pastor Anderson, todos somos limitados. Até o presidente da república é limitado. Temos limites. É verdade. Mas Deus é um Deus sem limites. Aleluia! Acredite, Glória a Deus. em nome de Jesus, um milagre vai acontecer na tua vida. Se você permanecer nessa fé. Aleluia. Oh, Deus vai aleluia. fazer coisas grandes na sua Oh, vida. glória, glória, Jesus. Não desista, não pare. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus pode fazer milagres na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Sabe? Aleluia. Como eu falo, às vezes eu me sinto tão limitado. E às vezes onde a gente não enxerga o poder de Deus é tão grande. Ele está trabalhando aqui assim devagarzinho. Aleluia. Devagarzinho, mas ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Até ele testar a sua fé, ele olha teu coração e ele fala assim, ah, esse sim. Aleluia. Esse sim está acreditando. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Glória a Deus. Ele vai fazer. Aleluia, Senhor. Oh, Jesus, Eu não sei por Santo. quantos problemas vocês estão passando. A igreja está passando. Mas eu falo e eu repito. Em nome de Jesus. A minha esposa às vezes fala que eu sou muito repetitivo. Mas eu creio que em nome de Jesus, essa fé inabalável que você carrega dentro da tua alma, do teu coração, Ele vai fazer. Ele está olhando. Jesus, Ele está aleluia. olhando. Ele está Eu olhando. creio, Não se Jesus. preocupe. Ele está olhando. Aleluia. Continua acreditando na fé. Jesus, né, aguardou até a 4ª vigília. Olha só. Por que ele aguardou até a 4ª vigília? Por que ele, né, não chamou Pedro logo para caminhar sobre as águas, né, para ensinar para seus discípulos? Por quê? Por que, igreja? Porque ele não divide a glória dele. Aleluia, Senhor. Ele é único. Ele é Oh, santo. glória. Aleluia. Aleluia. Ele é Deus. Oh, Ele é Deus do ouro. Ele é Deus que é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Senhor. Se Ele não divide a sua glória com ninguém, é porque Ele quer te mostrar que Ele é grande na tua vida. Ele quer te mostrar que Ele é grande. Ele quer te mostrar que Ele pode fazer algum milagre na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Ele não divide a sua glória com ninguém. É verdade. Aleluia. Nem com o diabo ele divide sua glória. É. Tanto assim que o diabo foi expulso lá. Sabe? Às vezes você ora toda hora. Jejua, derrama lágrimas. E parece que tudo está no silêncio, né, pastor? Né, pastora? Né, irmãos? Ora, horas e horas. Quantas madrugadas. A minha esposa não me encontrou na sala de casa. Eu chorando. A minha esposa falando, amor, vamos dormir. Amanhã você tem que fazer as coisas. E eu falava assim, amor, ainda tenho que conversar com Deus. Eu chorando. E quando eu abria a cortina, 6 horas da manhã, era a hora da minha filha acordar. A minha esposa acordar. Mas eu gemia. Até minha filha um dia se assustou. Por que tanto geme esse homem? A minha esposa falou um dia para minha filha, é porque ele quer alguma intimidade com Deus.
me lembro que eu orava, às vezes a minha esposa dormindo aqui em cama, pastor. Ó, aqui, vamos por aqui a cama. Eu me ajoelhava e minha cara no chão. E eu falava assim, Senhor, faz algo. Faz um milagre. Muda a minha vida, muda a minha história. Eu acredito, se a tua palavra fala que nunca me iria faltar nada. Aleluia. Se a tua palavra fala que o Senhor me chamou. Se o Senhor já enviou profetas e milhares de profetas de todo mundo no meu celular. Se o Senhor já falou tanto comigo, o Senhor vai fazer. Aleluia. Aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. É difícil, igreja, acreditar. É nessa fé que você não enxerga, é nessa fé que parece que não vai acontecer nada. Né? 1 de João 5 e 4, se vocês podem ler isso assim. 1 de João 5 e 4, diz assim, né? Porque tudo, né, que é nascido de Deus, né, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, Senhor. Quando Jesus fala isso, né, Ele nos quer ensinar que Ele venceu o mundo, né, que Ele venceu o mundo e só basta confiar. E só basta para Ele que a nossa fé permaneça. Aleluia. Glória a Deus. No verso 28, né? Eu não leí até o 28, mas Mateus 14, 22 é o 28, né? Vamos voltar um pouco para lá. Pedro está falando, Pedro, né? Aqui ele está falando para Jesus, né, em poucas palavras. Eu acredito que Pedro, né, ele sentia aquele desejo de querer ter uma experiência, algo diferente, algo incomum aos outros, né, algo totalmente aos outros discípulos, né? Porque cada discípulo, meus amados irmãos, a Bíblia relata bem claro que cada discípulo vivia cada experiência com Cristo, com Jesus. E Pedro era tão ousado, né, demais. Às vezes eu falo para minha esposa que eu sou Pedro, né, pastor? Às vezes nós pastores temos um caráter mais forte que a esposa, né? Às vezes a gente é tão ousado, né? Mas tem hora que Deus puxa-nos as orelhas. Vocês esposos também, né? A esposa puxa, né? Mas Pedro era tão ousado, tão motivado, ele queria viver algo novo, ele queria, né, experimentar algo novo, né? E de repente Jesus fala para ele, vem aqui, vem aqui. Aleluia, Vem aqui. glória. E o que Deus quer falar para você nessa noite, Deus está te falando, vem aqui, estende tua mão, estende tua mão, estende tua mão, estende tua mão. Vamos caminhar sobre as águas. Oh, glória, É isso que Deus aleluia. está querendo falar nessa noite com Aleluia, você. Senhor. É isso que Deus está querendo revelar através da sua palavra para você. Oh, maravilhoso Vamos Deus. caminhar sobre as águas. Amém. Vamos andar sobre as águas. Aleluia. Vamos continuar acreditando naquela fé que a gente não vê, mas Ele vai Aleluia. fazer. Aleluia. 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 Ele vai fazer, igreja. Deus está querendo te ensinar alguma coisa nessa noite. E para mim também. E eu quero encerrar falando para vocês aqui. Sabe? Deus é um Deus que aparece exatamente no momento quando você não tem nada. Isso já aconteceu já comigo direto, viu? Já aconteceu quando eu, né, várias vezes, né, a minha esposa ficava em casa e eu ia lavar o carro. Já aconteceu de repente assim, né? Eu falando para Deus, eu questionando para Deus. E acho que isso já que aconteceu já com todos. De repente, no momento da nada, no silêncio, naquele quarto, naquele carro,
fábrica que você está trabalhando, naquele escritório que você está na frente do seu computador, Deus começa a mexer com você e Deus começa a falar contigo. E Deus começa a te questionar sobre a fé. Quando eu montei o esboço de esta mensagem, eu comecei a montar este esboço como se nada, pastor. Como qualquer pastor, né? A gente abre a Bíblia, começa a falar, Senhor, fala conosco, fala conosco, fala conosco. A gente até se ajoelha, ora e de repente Deus não responde. Mas de um momento para outro Deus me respondeu. E Ele me falou, Daniel, naquele momento, né, eu ouvi uma voz bem baixinha, suave, falando assim, você ainda acredita em mim? Você ainda acredita no meu poder? Lá atrás você falava que eu sou um Deus sem limites. Mas você acredita ainda? Deus apenas não está falando com você nessa noite aqui em Cesac. Não apenas está te falando, vem aqui, caminha comigo sobre as águas. Senão Deus também está corrigindo aqui. Aleluia. Tanto como eu, para vocês, para toda a igreja. Deus nos está chamando, Deus está falando em nossos corações. Será que ainda você acredita? Será que ainda você pode andar comigo sobre as águas? Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Será que ainda você Aleluia, Jesus. será que ainda você acredita no meu poder? Que eu posso revirar todo o universo? Oh, glória, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Se Ele criou o universo lá em Gênesis, aleluia, Ele criou. Para Ele não há nada impossível. Para Ele não há nada impossível. Creia em nome de Jesus. Oh, aleluia. O que eu estou falando é algo do céu. E eu falo com a autoridade que o Espírito Santo me deu. Você está preparado para caminhar sobre as águas? Então, se você está preparado, vem aqui, estende tua mão e vamos caminhar. Aleluia. Mas Ele está falando para você, você está preparado? Você ainda acredita? Aleluia. A fé Oh, é a aleluia, base aleluia. do cristão. A fé é a base da oração, de agradar a Deus. Será que você já fez um teste com Deus? Será que você já não falou com tanta ousadia assim como igual Pedro? Será que você já não fez um teste? Senhor, se o Senhor vai fazer, se o Senhor faz, se o Senhor fez tantos milagres, se o Senhor morreu lá na cruz por nós, se o Senhor derramou lá tanta energia, tanto sangue, será que você já falou desse jeito? Eu já falei várias vezes, como eu falei no início, de tantas coisas que eu passei. Eu acredito que vem a sua vez. Eu acredito que chega o seu momento. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Eu quero orar contigo essa noite. Glória a Deus. Fica de pé, por favor, por gentileza. Sabe, é tão difícil acreditar. É tão difícil permanecer na fé. Oh, Jesus, aleluia. Mas eu repito, se quiser, noite inteira aqui, pastor, sobre a fé. Que a fé seja Aleluia, Jesus. no centro da sua vida. Que a fé seja algo grande. Que você Oh, possa aleluia. permanecer com essa fé até a vida de Cristo. Aleluia. Jesus, acrescenta nossa fé, Senhor. Eu
quero orar. Fecha teus olhos. Abre teu coração. Em nome de Jesus, abre teu coração. Solta tudo o que você tem. Fala para o Senhor. Senhor, faz o milagre. Senhor, faz acontecer. Senhor, faz, Senhor, meu Deus, opera milagre nessa noite. Senhor, eu creio no teu poder. Senhor, eu acredito no impossível. Senhor, o Senhor pode fazer algo grande nesta noite, Pai. Senhor, às vezes, Pai, nós te desagradamos, Senhor, não acreditando, murmurando, Senhor, meu Deus. Mas, Senhor, aumenta nossa fé. Nos faz voltar lá, Senhor. Lá nos princípios, Senhor, quando eu me converti, Pai. Me faz voltar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que nossa fé, Pai amado, seja alguma coisa que te agrade, Senhor, meu Deus. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, opera milagres nessa noite. Se alguém, Senhor Pai amado, entrou com dor, se alguém entrou, Senhor Pai amado, com algum